Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem que o excesso do álcool causa sangramento no cérebro. Gente, preocupante. Acabaram de me chamar na sala vermelha para uma interconsulta. E eu fui para lá, tô aqui na Neuro trabalhando. E aí eu avaliei um paciente agora. Me mostraram uma tomografia assim, Henrico, olha essa tomografia. E quando eu olhei, tava lotada de sangue dos dois lados da cabeça, um negócio horrível assim. E eu já fiquei achando, né, que o paciente tinha sido espancado, ia ser um paciente todo ensanguentado que eu ia avaliar, né? Não sabia o que eu ia ver. Mas eu tava apostando num espancamento, num capotamento de carro, um acidente gravíssimo, alguma coisa assim, porque tinha sangue para todo lado da cabeça. Mas aí foi avaliar o paciente e não tinha tido trauma, ele simplesmente deitou para dormir e não acordou mais. 50 e poucos anos de idade, só que me contaram que ele era etilista, bebia bastante. E aí, pessoal, o paciente que bebe muito, o paciente etilista, ele tem um risco muito aumentado de apresentar sangramentos intracranianos. Isso acontece, primeiro porque o cérebro fica mais atrofiado, isso realmente acontece, um cérebro mais atrofiado aumenta o risco do tipo de hematoma subdural, e também porque os vasos ficam mais frágeis quando a gente tem uma ingestão de álcool muito aumentada, tá? Então a gente predispõe aí a várias coisas, inclusive a traumas que não seriam tão danosos, podem sim ser danosos, tá? Também aumenta o risco de você ter a ruptura de um aneurisma, aumenta o risco de você ter, por exemplo, uma fibrilação atrial, fazer um AVC. Então tem vários riscos aí aliados ao etilismo, né, principalmente a libação alcoólica, que são extremamente graves. E esse paciente apresentou esse sangramento bizarro dos dois lados, mega grave. E aí quando você vê isso, esse cérebro todo acometido, o que você pensa? Que esse paciente pode sim entrar num processo de morte encefálica. Eu já fui fazer essa avaliação e o paciente realmente tem alguns critérios clínicos de morte encefálica que precisam ser muito bem vistos num ambiente de UTI, onde esse paciente esteja conhecido depois dele se apresentar mais de 24 horas aí no hospital. Então, o que eu fiz? Vi o reflexo córneo-palpebral, vi se eu colocava alguma coisa no olho dele. Se a gente vai colocar alguma coisa no nosso olho, a gente pisca, certo? Nesse paciente não piscava, ele estava midriático, com uma midríase, né, que é uma pupila abertona dos dois lados, que não respondia à luz, ao reflexo fotomotor. Então sim, isso são critérios de morte encefálica que nos preocupam bastante.